Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 11 de setembro. Nós estamos com um alimento diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 6, Embaixador de Cristo. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 22, sobre a restrição de Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós que a gente precisa estar debaixo do seu cuidado, debaixo da sua orientação. Ele é que demarca, Ele é quem determina, Senhor Jesus, o que a gente precisa realizar, o que a gente precisa fazer. Nós somos parte do seu corpo. Todos os filhos de Deus são importantes, não podemos desprezar ninguém. E para realmente a gente fazer aquilo que Deus deseja, a gente precisa atuar de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua determinação. E para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos concedendo Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual, sabedoria, para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. O importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim a gente se torne cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Ó Senhor Jesus. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Ó Senhor Jesus. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ó Senhor Jesus. Gálatas capítulo 1, do versículo 6 ao 9. Ó Senhor Jesus. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, assim como já dissemos. E agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Mateus capítulo 7, versículo 14. Ó Senhor Jesus. Estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ó Senhor Jesus. Somos ministros da nova aliança. Estamos abertos ao trabalhar de Deus e aceitamos sua restrição. Em 2 Coríntios lemos: quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura,
Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Paulo abre um parêntese e pede aos irmãos que o suportem em sua loucura. Até o capítulo 9, o apóstolo foi sóbrio e tratou de coisas bem sérias. Porém, dos capítulos 10 a 13, ele saiu de si mesmo, passando a se defender das duras críticas a seu apostolado. Era como se Paulo dissesse: vocês toleram e recebem muitas pessoas que falam o que querem. Agora, sejam tolerantes também comigo e me suportem na minha loucura. Paulo cuidava da igreja em Corinto com o zelo de Deus. Seu encargo, como ministro da Nova Aliança, era apresentar a igreja em Corinto como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Ao ler essa porção, devemos ter um sentimento: Senhor, Tu és o meu marido, Tu és o meu noivo, e quero ser fiel a Ti, quero me consagrar a Ti, guarda meu coração. Ó Senhor Jesus. Paulo abre seu coração e passa a corrigi-los quanto à sua maior preocupação. Leiamos: receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Muitas palavras de sabedoria humana eram ditas na cidade de Corinto, e sua influência afastava os irmãos da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O alerta de Paulo aos irmãos era para terem cuidado com a astúcia de Satanás. O inimigo de Deus trabalha na mente humana para que esta seja corrompida e, como consequência, os filhos de Deus se tornem complicados e impuros. Na prática, começamos a duvidar dos líderes a quem o Senhor comissionou e já não cremos na palavra profética. Que o Senhor nos livre disso e nos mantenha simples, puros e obedientes. Por vezes, ouvimos palavras que são bíblicas e até estão dentro da vontade de Deus. Porém, precisamos checar qual é a real motivação das pessoas que falam. Eva foi enganada porque deu atenção às palavras lisonjeiras de Satanás. Eram palavras boas de ouvir, mas por trás dessas palavras de Satanás, sua motivação era a queda e a morte do homem e da mulher. Ó Senhor Jesus. Paulo prossegue: se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. No termo grego, a palavra para tais apóstolos, no versículo 5, é superapóstolos. Esse tipo de pessoa ama ser honrado, e os melhores lugares sempre são dele. Serve a Deus e busca ainda nesta vida o reconhecimento. Suas palavras são bonitas, mas na verdade é um espírito diferente, é outro evangelho. No viver da igreja, estamos sob a restrição de Deus. A porta é estreita e o caminho é apertado. Ó Senhor Jesus. Após chamar de superapóstolos aqueles que traziam dano ao verdadeiro evangelho de Cristo, Paulo usa palavras duras para tratar do assunto. Leiamos: embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo, Deus o sabe, mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar,
porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Ó Senhor Jesus. Amado leitor, precisamos de discernimento para separar o que é um falar de vida e o que é um falar de morte. Se o que ouvimos nos faz amar mais o Senhor, é certo que isso vem dos apóstolos, dos ministros, da nova aliança. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Paulo, ele tinha uma preocupação quanto à vida espiritual da igreja em Corinto. Ele estava preocupado, que os irmãos estavam recebendo um outro evangelho. Senhor Jesus, palavras corrompidas. Senhor Jesus. E essas palavras estavam afastando ele de Deus, afastando do verdadeiro evangelho, afastando daquele que realmente tinha o encargo de Deus para levar. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Isso que a gente precisa realmente, diante de todas as coisas, a gente tem que exercitar o Espírito, para a gente poder receber palavras de vida, palavras que vão nos levar diante de Deus, palavras que vão nos levar a amar o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. É como eu falei no início da semana, meu irmão também fala no vídeo da semana, que essa palavra é uma palavra difícil de falar, porque traz para nós aqui conselhos, mas também traz para nós alguns puxões de orelha, e coisas que a gente precisa também atentar. Ó Senhor Jesus. Como mostrou, tem pessoas mal intencionadas, pessoas que talvez não tenham um conhecimento completo, um entendimento completo daquilo que Deus está fazendo, e aí podem deturpar. O próprio Paulo, em várias epístolas, falou que tem coisas que... E Pedro também, defendendo Paulo, também coloca que Paulo escreve coisas que às vezes são difíceis de entender. E alguns, por serem instáveis, Senhor Jesus, acabavam pegando essa palavra e deturpando. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E aí o irmão nos encoraja aqui, o Senhor nos encoraja, que olha, a gente precisa estar sempre indo diante do Senhor, ver como é que está o nosso coração, nossas atitudes, a palavra que tem chegado a nós. E a gente tem aqui uma régua para medir. A palavra que chegou até você te levou a amar mais o Senhor? Senhor Jesus, te levou a se aproximar de Deus? Ou está trazendo confusão? Senhor Jesus. Como eu já falei, eu acompanho vários canais, e às vezes ali, no início eu até vi ali alguma intenção e tal, depois com o tempo esses canais foram crescendo e a soberba foi aparecendo. E hoje a gente vê total desrespeito aos filhos de Deus. Senhor Jesus. A gente tem que perceber o seguinte: nós somos filhos de Deus, todos aqueles que confessam Jesus Cristo como seu Senhor, independente de doutrina, são filhos de Deus, são nossos irmãos. Senhor Jesus. Então, cada filho de Deus precisa ser respeitado como filho de Deus. Ó Senhor Jesus. Ah, mas ele traz uma doutrina ali, traz uma heresia, isso, aquilo. Isso aí é uma questão de expressão dele, é uma questão de viver dele. Mas ele é filho de Deus, e precisa tratá-lo como filho de Deus. E hoje eu vejo muitos canais usando palavras como gado. Fala, esse aí é gado. Senhor Jesus, falando de filho de Deus, não, ele é gado, ele é conduzido pelos outros. Senhor Jesus. E vários outros termos pejorativos aí. Hoje se colocou como uma vergonha dizer o nome de Jesus. Surgiu aí um tal de um documento aí de não sei quantos mil anos atrás, falando que o nome de Jesus não era Jesus. Aí hoje, muitos aí na internet não falam mais, olha, eu estou aqui na igreja, eu sirvo a Jesus Cristo. Não falam mais a paz do Senhor. Ó Senhor Jesus. Querem falar outras coisas. Aí quando vão falar de Deus, falam, é o Criador. Senhor Jesus. Hoje o Senhor está nos chamando no caminho contrário. Está nos chamando para ter intimidade. Você tem intimidade com Deus e chama Deus de o Criador? Ó Senhor Jesus. Que intimidade é essa? O Senhor está nos chamando para ser íntimos dele. Então a gente realmente precisa perceber, a palavra está vindo para trazer vida, me ajudar a me aproximar do Senhor, amar o Senhor, ou está botando dúvida? Está me fazendo ser esse aí que despreza os outros? Senhor Jesus. Foi isso que Paulo mostrou, olha, eles estão vindo aqui e levando vocês a desprezar aquele que trouxe salvação. Senhor Jesus. Desprezar a palavra de Cristo. Presta atenção, vocês estão ouvindo outro evangelho.
Senhor Jesus, o que vocês estão recebendo é outro Espírito. E, Senhor Jesus, e o Senhor que está sendo apresentado para vocês é um outro Senhor. E vocês têm abraçado essas pessoas. E vocês toleram, deixam que elas falam aquilo que elas quiserem. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eles estavam achando já que Paulo era louco. Tá bom, sou louco, então se vocês conseguiram ouvir eles, então pelo menos parem um pouquinho e me ouçam também. Me suportem na minha loucura. Ó Senhor Jesus. E hoje, infelizmente, o que está acontecendo, a Bíblia fala que no final dos tempos, muitas pessoas vão se recusar a dar ouvido a essas doutrinas, porque estavam dando ouvido a ensinamento de demônios. Senhor Jesus. E a palavra, e aqui Paulo fala, no início ele veio aqui, né? 2 Coríntios podia acabar no capítulo 9. Tudo maravilhoso, falou várias coisas, ele encorajou, mas Paulo precisava tratar do verdadeiro assunto, do verdadeiro problema aqui. Mas como mostrou, ele não expôs os irmãos, ele expôs a situação. Senhor Jesus. A gente precisa amar e respeitar todos os irmãos. Mas a gente precisa conhecer a palavra. A gente precisa conhecer o Senhor. Ó Senhor Jesus, conhecer o que tem sido falado por aí. Né? Os irmãos até, ultimamente, na palavra final de semana, nessa conferência agora que está acontecendo, nessa semana, Senhor Jesus, os irmãos têm falado conosco. A gente precisa conhecer certas coisas, né, que estão acontecendo no mundo, não para a gente viver isso, mas para saber que tipo de pressão o inimigo tem colocado nas pessoas, que tipo de coisas estão acontecendo, para a gente também poder se resguardar e também buscar o Senhor na maneira de atuar contra cada um. Ó Senhor Jesus, né? A gente precisa perceber que o encargo do ministro da nova aliança, o encargo daqueles que estão servindo ao Senhor, é sempre conduzir os irmãos até Cristo. Não é afastar ninguém de ninguém. Senhor Jesus. A gente precisa perceber que o evangelho que nós cremos é o evangelho de Cristo. Por isso Paulo falou, olha, eu não vim aqui com ostentação de linguagem. Alguns estão até falando, Paulo não sabe falar direito, não. Vocês estão dando ouvido para Paulo, ele não sabe falar. Ele falou, aí ele mostra aqui, olha, vocês estão me criticando porque eu vim de maneira humilde, trazendo para vocês uma palavra humilde, para mostrar para vocês que cada um de nós precisa ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Né? Os irmãos têm que trazer para nós a palavra de maneira humilde. Mostraram para nós, olha, a gente tem falhado nisso, a gente erra naquilo, olha, mas o Senhor tem nos encorajado, o Senhor tem trago para nós a palavra, o Senhor tem dado para nós o exercício do Espírito. Alguns acham que não, ele tem que estar disposto a discutir, a bater boca. Ó Senhor Jesus, nenhum de nós jamais vai ser achado batendo boca com ninguém a respeito de doutrina alguma. O que precisa realmente é levar cada um na presença de Cristo. Não precisa arrastar ninguém atrás de nós. Olha, eu vou atrás desse irmão aqui porque ele sabe argumentar, ele sabe discutir. Ó Senhor Jesus, a gente não pode ficar vivendo pelo certo e pelo errado, pelo que é bonito, pelo que é feio. A gente precisa aprender a viver diante de Deus. Isso que Paulo estava mostrando, olha, eu não vim ostentando linguagem aqui, porque eu vim para mostrar para vocês que eu vivo pelo Espírito, que eu vivo diante de Deus, e eu vou ajudar vocês aí diante do Senhor. Uma das coisas que, né, no início, quando comecei a reunir, né, eu chegava para os irmãos, né, às vezes tinha dúvidas em certas coisas, ia perguntar para os irmãos, irmãos, aí o que eu devo fazer, isso e aquilo? Os irmãos falavam comigo, você precisa consultar o Senhor. Né, no início eu ficava com uma raiva, eu falava, poxa, eu estou aqui perguntando para você, né, porque eu não sei, como é que você vai e fala para mim, vai diante do Senhor? Ó Senhor Jesus, mas com isso eu aprendi que eu precisava exercitar o Espírito. Às vezes a gente fica nisso, eu vou aqui, eu vou receber uma resposta mastigada, está tudo certo. Não, a gente precisa aprender a exercitar o Espírito. Isso foi o que me salvou e me salva até hoje. O Senhor ele quer nos dar discernimento. Ele quer que a gente aprenda a exercitar o Espírito para a gente discernir se a palavra que a gente está ouvindo está nos levando a amar mais o Senhor ou está levando a gente a ter dúvida. Está levando a gente a respeitar os irmãos como filhos de Deus, como corpo de Cristo, ou eu vou xingar o irmão? Eu vou diminuir o irmão. Não, esse irmão não tem conhecimento. Ele é gado, igual falam hoje. Ó Senhor Jesus, quanta tolice. A gente precisa respeitar. A palavra de Deus verdadeira sempre vai nos levar a respeitar uns aos outros. A gente precisa ser firme, com certeza. A gente precisa conhecer a palavra, com certeza. Mas jamais Deus vai me levar a desrespeitar alguém. Cada um tem sua esfera de ação, de atuação. Cada um tem o seu serviço diante de Deus. Não podemos substituir o outro. A mão nunca vai fazer o serviço do pé. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O Senhor não quer que a gente fique gerando dúvidas. Ele quer que a gente aprenda a ser simples. Ele falou aqui, né? Simplicidade e purezas devidas a Cristo.
Nós estamos aqui para servir o Senhor, não é para servir A, B ou C. Senhor Jesus. Você começa a ver separação. Não, eu estou aqui, a única palavra que presta é a palavra A. Senhor Jesus. Não, a gente tem que perceber que a única palavra que presta é aquela que vem de Cristo. Senhor Jesus. Alguns podem usar de lisonjas, falar macio. Senhor Jesus, para quê? Com uma motivação impura, de ganhar alguma outra coisa e acabar não conduzindo as pessoas na frente, diante de Cristo. É o que infelizmente acontece muito. Tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia, mas de maneira doutrinária. Conhecem a palavra, mas sempre para levar a um fim específico. Mas quando Deus mostra algo diferente, ó Senhor Jesus, não é a palavra que eles conhecem. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Acho que tem pessoas que ao invés de estar levando a palavra, estão levando dúvidas, levando questionamento. Aí o inimigo vai aproveitando isso, vai corrompendo a mente. Senhor Jesus. Assim como Eva, que abriu uma oportunidade, né? E aí começou a duvidar, começou a questionar a palavra. Né? Deus falou, olha, não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, que você vai morrer. Aí o inimigo veio e falou assim, é certo que não vai morrer. Acreditou no que o inimigo falou. A palavra vem, mostra algo, a pessoa olha e fala, poxa, é verdade, isso aqui está escrito na palavra. Daqui a pouco vem outro e fala assim, não, isso aí está sujeito à interpretação, não é bem isso não. E a palavra está clara. Está escrita, é isso, isso e isso. Ó Senhor Jesus, mas falta discernimento espiritual. Mas as pessoas hoje, né, por não darem ouvidos à sã palavra, aceitam qualquer ensinamento diferente. Hoje muitos, por estarem decepcionados, né, com certas situações, não, veio falar uma palavra diferente, então é de Deus, porque é diferente. Mas a gente precisa ir diante do Senhor, orar, ver que nós estamos sob a restrição de Deus, o caminho apertado, a porta estreita. Ó Senhor Jesus. Mas ela vai conduzir para a vida, e eu preciso acertar com a porta, não é com a doutrina, não é aquilo que eu gosto, não é isso, aquilo. Eu preciso ver diante de Deus. Senhor, esse é o caminho. Esse é o caminho para amar mais o Senhor, amar mais as pessoas. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente precisa ter cuidado com tudo que pode nos levar a ter dúvidas quanto à palavra. Então Paulo começou ali falando com os irmãos de maneira tranquila e tal, e depois ele começou a realmente expor o que de fato estava acontecendo. Ora, tinham pessoas que estavam ali com intenções impuras, com o intuito de se considerar iguais a nós. Paulo, ele estava ali levando a palavra porque Deus mandou ele, Deus enviou ele como apóstolo. Mas tinha algumas pessoas que estavam ali não como enviados de Deus, mas eles estavam querendo ser considerados como esses que eram enviados de Deus. Senhor Jesus. Mas o intuito deles era o quê? Era receber glória. Senhor Jesus. Receber glória do homem. Era receber tapinha nas costas. Senhor Jesus. Era receber reconhecimento. Receber benefício do homem e não de Deus. A gente precisa buscar louvor do Senhor e não dos homens. Precisa buscar reconhecimento do Senhor e não dos homens. Ó Senhor Jesus. Aí ele mostra que estavam lá se apresentando como falsos apóstolos. Olha, Deus que me mandou aqui para falar com você. Quando na verdade não foi. Ó Senhor Jesus. Eu sempre falo isso aqui no canal. Né? Venho, preparo algo que tal, e o Senhor muda tudo. Né? Eu procuro sempre levar aquilo que o Senhor deseja falar. Ó Senhor Jesus. Esses dias, né, o Senhor, né, trouxe algo para mim para falar, e eu fiquei com um pouco de receio de falar aquilo que o Senhor queria que eu falasse. Aí eu comecei a compartilhar e tal, e ele, não, o Senhor vai conduzir a maneira de eu falar aqui. E depois de 20 minutos aqui gravando aqui o vídeo aqui, a câmera desligou. Senhor Jesus, eu tive que começar tudo de novo, porque não salvou, não podia dar início, né, dar continuidade onde eu estava, então eu tive que voltar tudo de novo, fazer a apresentação do vídeo, ler o alimento diário, ler os versículos bíblicos e tal. E aí estava lendo ali, desfrutando ali e tal, e pum, a câmera desligou de novo. Ó Senhor Jesus, aí eu fui diante do Senhor, Senhor, o que o Senhor quer? Né? Será que eu não estou liberando o Espírito aqui para poder falar aquilo que o Senhor quer? E o Senhor falou, não, você está com medo de falar. Enquanto você estiver com medo, com receio, Senhor Jesus, você não vai liberar o Espírito para falar aquilo que eu quero que você fale. Aí eu fiquei, né, um tempo, né, desliguei a câmera, desliguei tudo, comecei a orar, desfrutar, invocar o nome do Senhor para ver o que o Senhor queria que eu falasse, como que Ele queria. Quando eu liberei o meu coração para falar aquilo que Deus queria que eu falasse, Senhor Jesus, aí Deus alcançou aquilo que Ele precisava. Ó Senhor Jesus, isso que a gente precisa perceber. A gente está aqui para fazer aquilo que Deus quer.
né? Ele mostrou que falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, ao invés de levar aquilo que Deus queria, levavam uma fraude, levavam algo que não era aquilo que Deus queria. Senhor Jesus, a gente não está aqui para isso. Nosso intuito não é enganar ninguém, a gente está aqui realmente para levar aquilo que Deus deseja, né? E eu creio que os irmãos vão aqui estar ouvindo a palavra, exercitando o Espírito, para receber no Espírito aquilo que Deus quer falar. Não é aquilo que eu falei, não é aquilo que eu desejo falar, não é aquilo que de repente o outro vai entender, mas é aquilo que Deus deseja dar entendimento. Por isso Paulo mostrou, olha, eu vim aqui, não quis saber de nada, cultura de vocês, não viver de vocês nada. Eu quis trazer Cristo e esse crucificado. Vocês precisavam ser levados diante de Cristo. E é isso que a palavra precisa trazer para nós. Não é aquilo que o outro quer ouvir, não é aquilo que é bonitinho, não é isso, aquilo, mas é aquilo que vai levar cada um a ir diante do Senhor, invocar o nome do Senhor, exercitar o Espírito. E é isso que o Senhor está querendo mostrar para nós. A gente precisa realmente aprender a ter comunhão com o Senhor. Não existe igreja fora de Cristo, independente de Cristo. Todos os irmãos precisam ser respeitados, todos os filhos de Deus, cada um está ali buscando o Senhor. Se está buscando outra coisa, aí não é nosso problema, é problema dele com o Senhor, cada um vai resolver com o Senhor. Por isso que Paulo está mostrando, olha, tem aqui, são falsos apóstolos, estão se apresentando como apóstolos, estão se apresentando como que estão fazendo a obra de Deus e não estão, é fraude. Senhor Jesus, não é verdadeiro. Estão se transformando em apóstolos de Cristo. Mas só não falar, só pelo tapinha nas costas, só porque vocês estão considerando eles como tal. Mas eles não são. Ó Senhor Jesus. E mostrou, olha, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O próprio inimigo vem e se apresenta como luz. Ó Senhor Jesus. Eu já falei isso várias vezes aqui no canal. O meu receio, desde quando eu comecei a reunir, invocar o nome do Senhor, ler a Bíblia, sempre foi esse. Senhor, como que eu não vou ser enganado se tem falsos profetas, se o inimigo se disfarça de anjo de luz? Se o inimigo vem e mostra tantas coisas, o Senhor me mostrou, olha, o caminho é o exercício do Espírito. Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa também estar exercitando o Espírito para que o Senhor nos conduza espiritualmente a todas as coisas. E como mostrou no dia de hoje, a gente precisa ter discernimento. Se o que a gente está recebendo não falar de vida ou de morte, vai nos levar a amar mais o Senhor ou vai nos levar a duvidar da palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Eu já falei isso várias vezes, a gente encontra irmãos que reúnem em outros lugares e tal. O nosso intuito é sempre levar a palavra. Se ele vai continuar lá, se vai parar de reunir lá, se vai reunir conosco, aí é com o Senhor. O Senhor tem uma missão para ele, lá no lugar onde ele está, ou não. Não tem como a gente discernir. Não tem como a gente discernir a vontade de Deus para o outro. A gente precisa discernir a vontade de Deus na nossa vida. Olha, Deus quer que eu fale isso, que eu vá em tal lugar, que eu atue de tal maneira. Ó Senhor Jesus. E aí a gente vai levar. E aí ele mostrou, olha, Satanás se faz anjo de luz e os seus ministros também se transformam em ministros de justiça. Ó Senhor Jesus. Então tem aqueles que estão ministrando as coisas profundas de Satanás, não são as coisas de Deus. E a gente precisa ter esse discernimento, essa preocupação. Senhor, eu quero receber aquilo que vem de Ti. Por isso ele está mostrando para nós aqui pontos para a gente poder ter discernimento. E ele mostrou, olha, não se preocupe que o fim dele será conforme as suas obras. Então eu também sempre tive essa preocupação. Senhor, eu não quero também ser enganado, achar que eu estou fazendo a obra de Deus e estou fazendo uma outra obra aí. Ó Senhor Jesus, eu tenho essa preocupação a cada dia. Mas Senhor Jesus, eu não quero trazer dano para ninguém aqui no canal. Não quero trazer algo que vai levar dúvida para os irmãos. Mas Senhor Jesus, eu não quero discutir com ninguém. Senhor Jesus, eu quero trazer a palavra de Deus. Eu quero que os irmãos reflitam e vão diante do Senhor. Senhor Jesus, porque também é isso que eu faço diante da palavra. Ó Senhor Jesus, a gente tem que, o irmão fala essa palavra no vídeo, né? Não permitir que nada nos leve a duvidar da palavra. Nada que nos leve a duvidar de um irmão. Senhor Jesus, o irmão já deu até testemunho do pai dele, né? Que alguns irmãos vinham e falavam, irmão, cuidado com fulano, ele está vindo falando isso com o intuito de ser que... Falou assim, irmão, isso é problema dele com Deus, eu não quero duvidar dele. Eu quero pegar o que ele está me falando e eu vou levar diante de Deus. Ó Senhor Jesus. E na minha vida eu tomo esse princípio. Se o outro tem intenção impura, se o outro está falando, é problema dele. Eu preciso ter discernimento espiritual. E o que eu quero fazer é levar uma palavra que vai também ajudar os irmãos a irem diante do Senhor.
Quando a gente vai diante do Senhor, tudo é resolvido. Senhor Jesus, eu não vou desconsiderar ninguém, não vou achar que ninguém é mais importante ou menos importante, mas eu vou sempre levar tudo diante do Senhor e procurar conduzir todos ao caminho do Senhor. Ó Senhor Jesus, em primeiro lugar, eu preciso ser conduzido ao Senhor, para não ser enganado, para não gerar problema, não gerar dúvida. E depois, se o Senhor me der a oportunidade, conduzir aquela pessoa que está ali, não está servindo o Senhor, a se voltar ao Senhor. Porque Paulo mostrou para nós aqui que não é só uma questão de você fazer as coisas para os outros verem, não. Mas a gente também precisa obedecer a palavra por motivo de consciência. A gente viu ontem no Alimento Diário, na leitura que a gente fez. Né? Senhor Jesus. Não é só obedecer aos juízes, às autoridades, por medo de ser punido. Mas eu preciso obedecer por motivo de consciência. Senhor Jesus, eu estou obedecendo. Eu estou cumprindo a lei, eu estou cumprindo a vontade de Deus. Minha consciência para com Deus está limpa. Mas como o próprio Paulo fala em 2 Coríntios 4, embora a minha consciência não está me acusando de nada, não me dou por justificado, porque quem me justifica é o Senhor. Senhor Jesus. Se você for falar com uma pessoa, olha, eu estou servindo o Senhor, tem essa palavra aqui. E outra pessoa fala assim, não, mas a minha palavra tem nada a ver com a sua, eu também estou servindo a Deus. Senhor Jesus. Mas a questão é, está indo diante de Deus, está indo diante do Senhor, para que o Senhor seja aprovado, para que o Senhor o louve. Ó Senhor Jesus, a Bíblia mostra para nós vários princípios. Se a gente realmente está levando a palavra, vivendo a palavra, mas trazendo sempre a palavra diante da luz, Senhor Jesus, esse é um princípio bom. Senhor Jesus, o inimigo ele quer nos distrair, Senhor Jesus, para que a gente não perceba aquilo que o Senhor quer nos falar hoje. Foi isso que aconteceu com os coríntios. Eles não perceberam que aquele falar era um falar diferente. O Espírito estava falando era diferente. O Senhor que havia chegado ali era algo diferente. Senhor Jesus, eles estavam com boa mente tolerando, sem perceber se aquilo ali estava vindo através do Espírito. Senhor Jesus, no tempo do fim, estão vindo outros ensinamentos. Senhor Jesus, mas sempre tem que fazer esse negócio, está nos levando a amar mais o Senhor ou está trazendo um conhecimento que afasta de Cristo? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o Senhor ele quer nos dar um falar, o Senhor está nos mostrando tudo isso como uma vacina, para a gente poder aplicar a palavra, Senhor Jesus, ver o que de fato Deus quer falar. Então ele precisa ser vacinado, perceber. O inimigo ele é sutil, ele quer fazer coisas que parecem a palavra de Deus, mas que vão trazer confusão. Senhor Jesus, fala alguma coisa, mas vai gerar discussão, vai gerar um preconceito, ao invés de gerar amor e respeito. Senhor Jesus, tudo aquilo que é a palavra de Deus para nós sempre vai gerar amor pelos irmãos, empatia, respeito. Agora aquilo que o inimigo traz é conhecimento, discussão, desrespeito, preconceito. Ó Senhor Jesus, isso não é bom. O que o Senhor realmente quer trazer para nós sempre é a luz. A Bíblia fala que alguns amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram mais. Não queriam que as suas obras fossem arguídas pela luz de Deus, pelas obras da luz. Então eles preferem se esconder. Senhor Jesus, a gente precisa realmente começar a perceber aquilo que Deus tem falado conosco, aquilo que Deus tem tocado conosco, se está nos levando para a treva ou está levando para a luz. Está nos levando a ter disposição de servir o Senhor ou ficar quietinho no nosso canto. É isso que mostrou para nós. A gente precisa ter simplicidade e pureza. Nós devemos isso a Cristo. Senhor Jesus, não podemos apartar, ficar na mente pensando isso, aquilo, se eu fizer isso, se eu falar aquilo, eu vou ser condenado se mostrar isso aqui e tal, não sei o que. Se você tem medo de falar alguma coisa com um irmão porque você vai ser condenado, já mostra que aquilo que você está fazendo não é de Deus. Agora, se você vai ali, não, eu vou diante dos irmãos, vou ter comunhão, vou trazer isso aqui para a esfera da luz, Senhor Jesus, aí sim é algo de Deus. Se você tem medo de ser reprovado, não é de Deus. Agora, se você fala, olha, eu tenho medo de ser reprovado, mas eu vou levar isso diante dos irmãos, diante da palavra, ó Senhor Jesus, então mostra que você realmente está com o coração de servir o Senhor. Isso é simplicidade, isso é pureza. Limpo e puro são duas coisas diferentes. Às vezes você olha, está tudo bonito, tudo dentro da palavra de Deus,
tá limpinho, tá tudo tranquilo, mas não é algo puro. Tem uma intenção por trás. Mas quem vai nos mostrar isso é o Senhor. E mesmo que a gente tenha discernimento que tem uma intenção por trás, o Senhor é que vai nos mostrar a maneira de lidar com isso de maneira adequada. A gente também não pode ter preconceito. Senhor Jesus nem vou me afastar disso aqui. Não, a gente precisa ir diante do Senhor. Precisa ter discernimento, buscar alguém espiritual também para nos ajudar diante da situação. Ó Senhor Jesus, isso que o Senhor está mostrando para nós. A gente precisa sempre ser levado à presença do Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor realmente possa nos ajudar a ter cuidado, né, a realmente perceber as situações, né, e levar tudo, né, diante do Senhor para que a gente possa ter mais amor, né, ter mais discernimento. Senhor Jesus, diante de todas as coisas, vamos procurar ter comunhão. Tudo aquilo que é gerado na comunhão sempre vai trazer vida, sempre vai trazer para nós, né, a presença do Senhor. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.